Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Veridiano mais uma vez, muito feliz e grato pela oportunidade, tá? E lembrando que eu sou professor da Escola Presidente João Pessoa. Então, a nossa aula de hoje ela vai falar justamente sobre as operações com frações, tendo em vista que a colega já falou em uma aula anterior, só que hoje eu vou especificar a decomposição em fator primo nessa operação, tá? Então, vamos trabalhar com adição e subtração. E, porventura, posteriormente, vamos falar sobre multiplicação e divisão também. Então, acompanha comigo aqui no slidezinho. Eu tenho essas três situações aí que você está vendo a imagem, bonitinha. Eu vou copiar aqui no quadro e aí eu vou resolver com vocês. Lembrando que, Veridiano, obrigatoriamente, eu vou ter que sempre usar essa forma de responder fração, de calcular esse tipo de fração. Eu vou deixar bem claro, pessoal. É uma forma, é uma ferramenta que eu estou mostrando para vocês. Lembrando que a decomposição em fator primo, que foi uma das aulas anteriores que eu comentei, ela é de suma importância, porque você vai usar para a vida toda. E também, nas frações também não é diferente. Lembrando que, para você utilizar essa operação, você vai utilizar apenas nas situações onde o denominador, eles são o quê? Números diferentes. Então, olha para cá e me acompanha. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui 2 e aqui embaixo 4, somado com 3 e o 8 aqui embaixo bonitinho. Então a gente tem essa situação. É importante salientar, lembrar para o aluno que o número que está acima é o nosso numerador e o número que está embaixo é o nosso denominador. Porque muitos alunos meus têm essa dificuldade de identificar. Então você olha para cá, o 4 ele é diferente do 8. Então por serem diferentes eu não posso realizar essa operação de adição aqui. Ó. Eu não posso realizar. Então eu tenho que encontrar um valor em comum aos dois. Por isso a decomposição em fator primo. Eu vou pegar aqui o 4 e o 8. Lembrando que eu já comentei em outras aulas anteriores, mas a gente vai comentar agora também. Os números primos são esses números aqui, ó. 2, 3, 5, 7 e aqui eu vou botar uma reticênciazinha. Então analisa o seguinte, por que são números primos? Porque possuem exatamente dois divisores naturais, o número 1 e o outro ele mesmo. Então 4 e 8 são números pares, eu vou dividir por 2, utilizando o primeiro número primo. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Por 2 novamente. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. E para finalizar, por 2 novamente. Repete o número 1 e faz 2 dividido por 2, 1. Vou passar um traçozinho aqui, bonitinho, e vou realizar a operação de multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Lembre que esse pontinho aqui significa uma multiplicação. E aí você faz. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, exatamente 8. Então, qual é o número que está em comum aos dois aqui? Você já encontrou que é o número 8. Você vai vir para cá e vai colocar esse número em comum aqui embaixo, no caso, no denominador. Aqui é onde ocorre muita dificuldade de muitos alunos. Porque olha só, vamos observar e seguir a seta, tá certo? Essa seta ela vai dizer para mim aqui que eu vou primeiro dividir o denominador que eu encontrei por aqueles anteriores. E o próximo passo vai ser exatamente multiplicar o resultado dessa divisão. Então, vamos lá. 8 dividido por 4 é exatamente 2. 2 vezes 2, 4. Somado. Aí, vamos lá. 8 dividido por 8, exatamente 1. 1 vezes 3, 3. Ou seja, o resultado final será exatamente 7 sobre 8. Lembrando aqui mais uma vez que eu só consegui fazer essa adição quando eu tive o acesso a justamente o denominador
comum aos dois, tá certo? Vou apagar aqui agora, para que a gente faça a outra situação. A outra situação ela é o seguinte aqui agora. Essa foi a letra A, essa aqui vai ser a letra B. No caso da letra B, eu vou ter aqui, ó, 5 sobre 6 menos 2 sobre 8. Então, pensa comigo aqui um pouquinho, tá? Primeiro passo, analise se os valores de baixo são iguais. São diferentes, ou seja, denominadores diferentes. O que é que eu vou fazer? Calcular o MMC dos dois. Então, como é que eu vou calcular o MMC? Utilizando a decomposição em fator primo. Então, eu vou colocar o 6 e o 8 aqui. E eu vou passar a retinha. 6 e 8 são números pares. Então, vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. E vou continuar por 2, por quê? Porque o 4 é um número par. Então, o que é que eu faço com 3? Vou repeti-lo. 4 dividido por 2, exatamente 2. Vou continuar mais uma vez por 2, por conta desse exatamente 2 aqui, ó. E eu faço, repete o 3, e faz 2 dividido por 2, exatamente 1. Agora é que eu vou utilizar o número 3, olha. Usei o 2, finalizei com 2, agora vou com o número 3. E bem bonitinho. 3 dividido por 3, 1, e repete 1. Agora, o mesmo processo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Significa dizer que o MMC, o valor em comum a 6 e 8, é 24. Vou passar aqui, olha, e fica 24. E relembra as operações. Primeiro, vamos dividir. E o resultado dessa divisão, nós iremos multiplicar. Eu gosto dessa forma de trabalhar porque a gente não trabalha só com uma operação só. A gente relembra a divisão e também a própria multiplicação. Então, vamos lá. Quanto é 24 dividido por 6? 6, 12, 18, 24. A veridiana é 4 vezes, exatamente. 4 eu vou multiplicar por 5, dá exatamente 20. Repete a operação aqui, que é a operação de subtração. E agora vamos utilizar o 24 e dividir por quem? Por 8. 24 dividido por 8. 8 mais 8, 16 mais 8, 24. Quantas vezes consegui? Exatamente 3. E 3 eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6, né? Então, pessoal, me ajuda aqui. 20 eu tiro 6, me resta quanto? Exatamente 14. Fica 14 sobre 24. Aí eu vou até comentar aqui embaixo, olha só. 14 e 24. A resposta seria essa aqui? Seria legal, tranquilo. Só que eu posso ainda reduzir, eu vou usar a ideia de frações equivalentes. O que é isso? São frações que o numerador e o denominador são diferentes, mas o resultado delas, falar no popular, em dinheiro decimal, são iguais. Então, eu vou pensar no número que eu divido aqui em cima e eu vou dividir aqui embaixo por ele mesmo. 14 e 24 são pares, então vou dividir por quem? Por 2. 14 dividido por 2 dá exatamente 7. E 24 dividido por 2 dá exatamente 12. Então, você já conseguiu analisar aqui, olha, que você verificou que para dividir 14 por 24 teria um grau de dificuldade, mais 7 por 12 já iria diminuir um pouquinho essa dificuldade e você ia ter acesso ao mesmo resultado, tá certo? E aí vamos continuar e vamos seguir aqui. Vamos agora aqui passar aqui para
multiplicação e divisão de fração. Então, eu assim, julgo que não é difícil, é até mais fácil do que as anteriores. Mas a gente tem que sempre exercitar, dar uma olhadinha em casa, principalmente em casa. Então, olha só essa situação que tem aqui. Aí eu vou comentar para vocês. Eu tenho 8 sobre 3 multiplicado por 5 sobre quem? Sobre 8. Olha. Então, primeira coisa, Veridiano, nesse caso específico aqui, eu preciso me atentar, me preocupar com os denominadores serem diferentes? Não, tá certo? O que é que você tem que fazer aqui? Apenas multiplicar numerador com o numerador, denominador com o seu denominador, tá certo? No popular, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 8 vezes 5, eu sei que é quanto? 40. 3 vezes 8, 24. E aí cai naquela velha situação. Veridiano, eu noto aqui que esses números estão um pouco grandes. Se eu fosse dividir, ia dar um pouquinho de trabalho. Tem como eu reduzir essa situação? Vamos lá analisar? 40 sobre 24. Pensa comigo o seguinte. Pensa em um número que você divide tanto em cima como embaixo por ele mesmo. Vamos pensar pequenininho assim, básico. Vamos pensar em 2? Então, R$40 para 2 pessoas, exatamente 20 para cada um. E 24 dividido por 2 dá igual a 12. Você já observou de cara que você já reduziu um valor bem legal, bem interessante. Eu posso continuar fazendo isso mais uma vez? Pode sim. Como 20 e 12 são pares, vou continuar dividindo por 2. Coloco o 2 aqui em cima e o 2 aqui embaixo. 20 dividido por 2, exatamente 10. 12 dividido por 2, 6. E você observa mais uma vez que ainda dá para dividir, porque 10 e 6, eles são números o quê? Números pares também. Por 2, por 2. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, olha só a diferença. Se você fosse dividir 40 por 24, teria o mesmo resultado de 5 dividido por 3. O interessante da matemática é justamente ela te dar essas ferramentas para vocês trabalhar. Veridiano, poderia já dividir por um número mais interessante, já para ir até aquele resultado? Pode sim, sem problema nenhum. Eu estou fazendo mais aqui, um pouquinho mais trabalhado, para que vocês visualizem melhor esse processo, tá bom? Isso aqui é quando a gente trabalha com duas frações e elas estão, no caso, na multiplicação entre elas, tá bom? Então, especificamente, o denominador não influencia no resultado. Eu não tenho a obrigação de fazer algum outro processo, tá certo? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Agora, olha aí na tela mais uma vez. E na tela você vai ver o seguinte. Você vai ver a B. Na questão B aí, eu vou trabalhar exatamente com divisão. Vai ser 5 sobre 3 dividido por 4 sobre 2. Eu tenho essa situação específica. Eu poderia escrever de uma forma diferente? Poderia sim. Em alguns casos você pode ver dessa forma. 5 sobre 3. Aí tem uma barra maiorzinha aqui, ó, da fração. E aqui 4 sobre 2. Tá? Pode vir desta forma, mas é mais claro, mais comum a gente sempre utilizar essa segunda forma aqui. Lembrando que essa aqui vai ser a minha primeira fração e essa outra a minha segunda fração. E o que é que a regra diz? A regra ela vai dizer o seguinte:
nós iremos repetir a primeira fração. Qual é a primeira fração? 5 sobre o 3. E iremos, ao invés de dividir, nós iremos multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, quem é a segunda? 4 sobre 2. Mas o inverso dela? 2 sobre 4. Você pode analisar que eu troquei o denominador pelo numerador aqui, ó. Fiz essa troca. E aí você já sabe como é que faz a multiplicação. Então, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 4, 12. Mesma situação. 10 sobre 12, Veridiano. São números pares, são frações equivalentes, são frações diferentes, mas que possuem o mesmo resultado bonitinho lá. 10 dividido por 2 vai ser 5. E 12 dividido por 2 vai ser 6. E aqui está o nosso resultado. Tá vendo que não é tão difícil? Então é só trabalhar um pouquinho, exercitar um pouquinho em casa, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir desenvolver direitinho. Aconselho vocês a acessarem também o canal lá no YouTube da TV Câmara, é um canal que está repleto, está cheio de aulas. Vocês podem rever essa aula, não só a minha, como dos outros professores também. E fica legal, lembrando para aqueles que têm acesso à internet e conseguem ver, tá? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima aula. Obrigadão, tudo de bom.